Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara e sou professora de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar um pouquinho de indicação de leitura de crônica. Mas antes vamos relembrar um pouquinho a importância da leitura. Você conhece os benefícios da leitura? A leitura é algo importante na vida do ser humano, porque estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário, melhora na escrita, além de outros benefícios. O hábito da leitura é muito enriquecedor na vida profissional, acadêmica ou pessoal. E qual a importância de ler textos literários, que no caso da crônica é um texto literário? A leitura do texto literário é, pois, um acontecimento que provoca reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas, dependendo da história de cada indivíduo. Não só a leitura resulta em interações diferentes para cada um, como cada um poderá interagir de modo diferente com a obra em outro momento de leitura do mesmo texto. E é dessa troca de impressões, de comentários partilhados, que vamos descobrindo muitos outros elementos da obra. Hoje faremos a leitura de um texto literário do gênero crônica e, em seguida, vamos conversar sobre a história do texto. A crônica que nós vamos ler hoje é a Última Crônica, escrita por Fernando Sabino. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do ocidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno a mesa, a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual.
A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixinha de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba. Constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre um sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Perfeita essa crônica. Agora a gente vai analisar um pouquinho do que acontece no decorrer da crônica. Vamos falar um pouquinho do tema, do que está sendo abordado. Vamos fazer uma breve análise dessa crônica. O texto narra a história do próprio escritor, em que ele tenta adiar o momento de escrever e que está sem inspiração. Então, lá no início do texto ele começa: a caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever, gostaria de estar inspirado. Então, aí já é o ponto inicial da minha crônica. Ele precisa escrever a última crônica, mas ele está sem inspiração. O texto é uma crônica narrativa, pois o autor utilizou os elementos e foi descrevendo os lugares dos fatos. A caminho de casa entra no botequim. Então, aí a gente já pode observar que o botequim é o espaço, o local onde vai acontecer a narrativa. O autor também foi apontando o tempo. Mais um ano nesta busca. A história é narrada em primeira pessoa, quando ele fala lá: a perspectiva me assusta, assim eu quereria minha última crônica. Então a gente tem aí, só relembrando, a gente tem um narrador personagem, que ele narra e ele faz parte da narração também. Ele evidencia no texto os personagens que são reais, um casal de pretos e a negrinha, que no caso seria a filha do casal. O autor estava sem inspiração para escrever, gostaria de estar inspirado, e procurava sua inspiração no que havia de mais simples e fora da rotina, quando ele diz: eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico. Lembrando que uma crônica, como o próprio autor diz, no decorrer do texto, ela pode surgir de diversas formas e por N motivos, uma observação que você faz, você pode criar uma crônica a partir daí. Então vamos continuar a análise do texto. Nessa procura, Fernando Sabino considera-se um simples espectador e se diz perder a noção do essencial. O autor relaciona sua crônica com o último poema de Manuel Bandeira, quando ele fala: assim eu quereria meu último poema. E lá, até lá no final da crônica também ele fala: assim eu quereria a minha última crônica. Mas a relação entre os dois não é apenas referente a uma simples citação. Assim como Manuel Bandeira,
o autor Fernando Sabino tinha o objetivo de escrever sua última obra inspirado na simplicidade dos gestos humanos, rotineiros. E foi com esse olhar que o autor observou aquele rito daquela família. Então, o fato dele desejar fazer a sua última crônica com essa simplicidade do rotineiro, então ele foi o único que parou e olhou para aquela família e não simplesmente viu só uma... Ele traz a riqueza de detalhes na crônica, a simplicidade, o simples que ele mostra ali naquele ritual, a gente pode chamar de ritual, que foi justamente a comemoração do aniversário da menininha. Então, e aí, tanto que ele finaliza sua crônica. Ele diz, assim quereria minha última crônica, com a simplicidade do sorriso, que é o sorriso que o pai esboça ao final, quando os olhares dele se cruzam. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais aulas.